Porque, olha só, tem um pedófilo do Guará, vocês vão lembrar desse caso, um catequista e professor de escolinha de futebol, que é procurado pela Polícia Brasileira e também pela Interpol. Sabe desde quando? Desde 2019. E ele pode ter sido encontrado. Isso 5 anos depois em que vários abusos sexuais a crianças e adolescentes cometidos por ele vieram à tona. A repórter Kátia Gomes, ela acompanha esse caso desde aquela época e ela vai conversar ao vivo com a gente na delegacia do Guará. Kátia, bom dia para você, bem-vinda. Olha, ele teria sido encontrado, né? Até para saber se é ele mesmo ou não. Ele teria sido encontrado isso lá em Foz do Iguaçu e hospitalizado. Explica pra gente. Tudo indica que sim, viu, Viviane? Os policiais aqui da 4ª DP do Guará foram até a cidade para confirmar a identificação do José Antônio Silva, que está foragido há cerca de 5 anos. Ele que é suspeito de ter abusado sexualmente de várias crianças entre 4 e 11 anos de idade, inclusive sobrinhos. Ele que agia aqui no Guará, né? Nós na época cobrimos esse caso, gravamos com vítimas, até uma sobrinha dele também contou que foi vítima dele. Ele teria feito ali pelo menos 14 vítimas. A gente sabe que tem mais casos de vítimas, alguns casos já prescreveram. Então, desde então, a polícia vinha procurando ele e agora recebeu a informação de que ele estaria em estado grave internado no hospital, mas ainda falta confirmar a identidade dele. Eu vou conversar com o delegado que está à frente dessa investigação, o doutor Anderson Espíndola. Delegado, a suspeita é que seja ele mesmo. O que vocês têm até o momento é uma foto dele supostamente ali entubado. O que vocês receberam de informação? Na realidade, na noite de ontem, nós recebemos uma denúncia no 197 da Polícia Civil. Reforço aí a importância das denúncias pelo 197, informando que ele estaria internado em estado grave, inclusive iria ser submetido a um procedimento de constatação de morte cerebral e que seria o José Antônio Silva. E foragido aqui do Distrito Federal. De imediato fizemos contato com a Polícia do Paraná. A Polícia Militar, no primeiro momento, foi até ao hospital, confirmou que lá se encontrava uma pessoa com aquela identificação, na UTI, em estado grave e com morte cerebral a ser confirmada. Hoje pela manhã cedo já fizemos contato com a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Foz do Iguaçu, mantive contato com a delegada-chefe de lá, encaminhamos a ficha individual datiloscópica, que são as impressões digitais dele, justamente para que a Polícia Civil lá possa efetivamente, por meio do exame técnico-pericial devido, confirmar se é ele ou não. Confirmando que é o José e confirmando que ele teve morte cerebral, será juntado aos autos a certidão de óbito e comunicado ao Judiciário. É bom frisar que uma das formas de extinção da punibilidade é justamente pela morte do agente. Caso não seja ele, continuamos procurando. Há cerca de 2 anos atrás conseguimos incluir o nome dele na lista da Interpol, porque tínhamos informação que ele estava foragido para Argentina, Paraguai ou Uruguai, principalmente naquela região da Tríplice Fronteira, né, que é justamente aonde agora tem essa pessoa com as características dele. Tudo leva a crer que efetivamente seja a mesma pessoa. Então a gente agora fica aguardando essa confirmação. Confirmamos, vamos comunicar ao Judiciário. É bom frisar que ele já foi condenado por 14 crimes sexuais contra 14 vítimas, que resultaram num total de 162 anos e 9 meses de reclusão. Então ele tem essa condenação, tem um mandado de prisão definitivo expedido contra ele para que, sendo preso, seja trazido para o Distrito Federal para cumprir a pena. Caso efetivamente tenha vindo a óbito, nós comunicaremos ao Judiciário, porque com certeza será declarada a extinção da punibilidade. Delegado, não sabe ainda, não se sabe em que situação ele foi encontrado, como ele parou no hospital, e isso a polícia ainda não tem esses detalhes? Não, nós não temos esse detalhe ainda. Estamos aguardando justamente também essa resposta da Polícia Civil do Paraná, informar em que circunstâncias que levou ele até o hospital e se ele efetivamente estava ainda utilizando o nome dele verdadeiro. Porque a informação que tínhamos é que ele teria tido apoio de outras pessoas para continuar fugindo à ação do Estado, à ação da Justiça, e possivelmente estaria utilizando outros nomes.
Obrigada, delegado. Vivi, aqui ao meu lado está também o delegado Douglas Fernandes, que na época cuidou dessas investigações. Ele veio até aqui conversar com a gente porque, como ele esteve à frente desse caso, um caso que chocou os moradores do Guará, porque o José Antônio, ele dava aulas em uma catequese, ele conquistou a confiança de vários pais, ele pegava essas crianças, além de dar aulas ali na igreja, ele também levava essas crianças para aula de futebol, ele tinha ali todo um convívio com a família, algumas pessoas ele até ajudava ali a fazer como por exemplo, um concerto numa geladeira, virou amigo realmente de muitas famílias e na época que esse caso veio à tona, as famílias até ficaram sem acreditar. A polícia começou essas investigações porque um sobrinho dele, que foi abusado sexualmente, percebeu a atitude dele com o próprio filho, fez a denúncia. Uma outra sobrinha dele, que foi a única mulher que foi abusada, porque todas as vítimas eram homens, ela também fez a denúncia e aí as denúncias começaram a chegar aqui na delegacia. Não foi assim que o senhor começou a investigar o caso. Cada vez mais denúncias chegaram até aqui. Quando esse caso parou na mídia, muita gente falou que o filho acabou confessando que tinha também sido vítima, delegado. Bom dia, Kátia. Bom dia a todos. Exatamente, Kátia. Você fez um breve resumo. Esse caso foi investigado aqui em 2019, aqui na Delegacia do Guará, e chegou ao conhecimento aqui da unidade por meio dessa denúncia, né, de um familiar do acusado, que relatou que hoje, na época, ele estava com mais de 30 anos e que relatou que quando era criança, ele, primos e diversos outros parentes tinham sido abusados pelo investigado. Então, com base nessas informações, já imediatamente conseguimos colher alguns depoimentos que já deram um indicativo da prática desse crime e já representamos ao Poder Judiciário pela prisão temporária dele. Então, a gente foi cumprir e ele não estava no local, não foi localizado em nenhum dos endereços. Ao longo da investigação, nós conseguimos descobrir que ele teve auxílio de alguns familiares que o levaram para essa região do Paraguai e ali de Foz do Iguaçu. Então, ele fugiu por meio terrestre, conseguimos imagens dele fugindo daqui e desde então, né, desde a época, conseguimos, fazendo contato com a Polícia Federal, a inclusão do nome dele na lista vermelha de procurados, né, da Interpol, a fim de que ele fosse localizado e preso. Tá certo, delegado. Muito obrigado pelas suas informações. O José Antônio Silva era considerado, na verdade ainda é considerado o maior pedófilo do DF. A gente, claro, Vivi, segue acompanhando para ter mais informações e atualizações e confirmar se de fato é a identidade dele, se ele que está internado em estado grave no hospital de Foz do Iguaçu. Eu volto com você. Pois é, Kátia, olha, é tão importante a gente trazer esse caso, a gente tem conversado muito sobre isso, porque na semana passada foram 3 casos diferentes de abuso a crianças e adolescentes, e agora a gente traz esse daqui, que é bem emblemático, quando a gente fala que a criança, adolescente, precisa ter coragem de contar, caso passe por uma situação dessa, é claro que mexe todo com uma estrutura psicológica, mas por exemplo, nesse caso daqui, o sobrinho só teve coragem de contar anos depois, mas isso foi tão importante para poder identificar outras vítimas, que a partir do momento que a foto dele foi divulgada, que um primeiro teve coragem de contar, tantos outros contaram também, e aí a gente imagina que ele tenha parado, pelo menos fugiu, né? A gente não sabe como é que foi durante todos esses 5 anos, agora a gente está nessa expectativa para poder então confirmar de fato se é mesmo ele que está hospitalizado lá em Foz do Iguaçu, e a gente vai continuar acompanhando esse caso, viu? Obrigada, Kátia, agradeço aos delegados.